Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro legalzinho até, do Stephen King, Salem, ou Jerusalem's Lot, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, A Hora do Vampiro, como ele foi publicado anteriormente, não é? E este é um livro sobre vampiros do Stephen King. Isso porque ele tem já um livro sobre lobisomens, não é? Que é A Hora do Lobisomem. Então, essa é a homenagem deles, né, para os vampiros, para essas criaturas fantásticas, não é? A visão deles sobre o vampiro. Então, eu achei muito interessante, mas eu já vou logo dizendo que você, se estiver procurando sangue, aquela coisa aterrorizante, né? Aquele vampiro com os dois dentões atacando, aquela cena bem visual, bem gráfica, né? E sangue por todo lado, e enfim, você vai se frustrar, porque não é essa visão que a gente tem dos vampiros, não. Aqui é um pouco diferente. Tem ataques, é claro, tem sangue, mas assim, não é tão gráfico. E mais, aqui o King, ele vai se basear naquela máxima, sabe? Menos é mais. Então, ele não vai mostrar o rosto, ele não vai mostrar o ataque, ele não vai mostrar o vampiro ou quem é o vampiro. A intenção é justamente essa, causar essa tensão e a gente descobrir quem é. O que está acontecendo em primeiro lugar na cidade? Quem está matando essas pessoas que estão morrendo aí do nada, né, na pacata cidade de Jerusalem's Lot? Então é isso. Então tem mais essa pegada do mistério, tem mais essa pegada policial, não é? De resolver um mistério. Então é mais isso do que propriamente o terror em si, ou a figura do vampiro em si. Então eles são mais como se fossem demônios, ou como se fossem, né, pessoas, mas possuídas por um demônio. Eles acabam virando zumbis, sedentos de sangue, de sugar a vida das pessoas através do sangue e essa coisa toda. É diferente. Porque, veja bem, se você pega uma obra como Drácula, do Bram Stoker, eu não li ainda, mas eu vi o filme, e a gente percebe que é isso, o Drácula, ele aparece, ele está no meio das pessoas, você sabe quem ele é, e o que ele está tramando, e o que ele quer, e o quão terrível, maligno ele pode ser. E ele é aquela criatura, veja bem, ele não é um demônio, ele não é um zumbi sedento de sangue, alguém fora de si, que vai atacar as pessoas como se fosse um animal. Não, ele é uma pessoa extremamente sensual, ele é, né, ele é atraente, ele é aquela coisa, né, cativante, quase hipnótica. Ele vai utilizar-se de toda a sua sensualidade, beleza, porque ele é um ser muito bonito, para inclusive atrair as suas presas, de modo que as suas presas vão se deixar, inclusive, levar, vão se permitir serem mordidas, não é? Essa aqui é a verdade, porque tem esse lado aí da sedução, da beleza. Então a gente tem essa ideia dos vampiros. Se você vê a Entrevista com um Vampiro, aquele filme, é a mesma coisa, são dois vampiros belíssimos, né? São criaturas fascinantes, assim, e belos, não é? Então o vampiro tem essa coisa da a eterna beleza, da eterna juventude, desse charme arrebatador. É por aí que ele ataca, é assim que ele ataca. É uma cidadezinha tranquila, pacata, né? E um antigo morador que morou lá há muito tempo, na infância, né? Agora ele é um homem adulto, é um escritor, ele se chama Ben. O Ben, então, ele vai voltar para essa cidadezinha onde ele morou a vida toda, porque ele quer escrever, né? Ele quer ter uma ideia, tá, para escrever alguma coisa muito interessante, e ele volta para essa cidade onde ele se recorda na sua infância que havia um grande casarão, e que esse casarão, desde aquela época da infância dele, já tinha, sabe, aquela coisa de casa mal assombrada, não sei o quê, aquela coisa dos amiguinhos apostarem quem é que tem coragem de chegar perto, quem é que tem coragem de entrar, e essa coisa toda. Pois ele vai justamente querer escrever algo sobre essa casa. Ele quer se abrigar, ele quer se alojar num primeiro momento nesse casarão, ele quer passar as noites ali para poder fazer, digamos assim, esse livro, né? Mas para contar a experiência dele, como é que foi, né?
passar a noite numa casa assombrada. Mas enfim, não é possível porque a casa está em processo de venda e essa coisa toda. Então, no mesmo momento em que ele chega, tá esse trâmite aí. Ele não pôde ficar, mas ele escolheu uma casa que ficava assim bem de frente, onde ele podia ficar observando. Essa mansão foi comprada por uma pessoa sinistra, né, misteriosa, que não aparecia, pouco se ouvia falar, poucas vezes ele ia até lá. Então, quem será esse homem? O que ele quer? Por que ele comprou? E sabe? Então, tem esse lance aí. E logo ele chegando, né, nessa cidade, ele se apaixona por uma mocinha. Que é, né, então ele já tem esse romance, né, então ele começa ali a fazer algumas amizades e essa coisa toda. Nesse mesmo período em que ele chega, começam a acontecer coisas estranhas, pessoas começam a morrer do nada, a serem atacadas, nesse mesmo período também em que a casa está sendo negociada, comprada ali. Então, pessoas começam a morrer, um bebê é atacado, outro bebê é morto, um menino é morto aqui, outro é morto ali, uma criança de repente vai parar no hospital com sintomas muito estranhos, ela não tem quase uma gota de sangue mais dentro dela, e aí, que caso estranho é esse? A criança não tem sangue, é como se fosse uma anemia profunda, incurável, e a criança acaba morrendo disso, né, dessa fraqueza, porque é como se tivessem bebido todo o sangue, né, desse garoto, e enfim. E as pessoas começam, né, o que está acontecendo aqui? E ele, como um bom escritor, como um bom jornalista, né, digamos assim, ele fica curioso também. Boatos que correm para lá e para cá, e aí é que vai ter toda a trama, e aí começa a se formar a trama da história. E ele começa a acreditar que esses ataques têm a ver com uma criatura. Especificamente, não é uma coisa natural, é uma criatura. É um vampiro, talvez, que esteja atacando. Ele vai se juntar com esse menininho chamado Mark, e ele vai estar sempre dizendo, olha, é um vampiro, é um vampiro, é um vampiro. E essa coisa toda. E ninguém vai acreditar nele. Então, assim, mas ele, né, vai passar o tempo, vai acontecendo alguns ataques, e aí quantos ataques mais, né, precisam acontecer para vocês se darem conta de que temos vampiros na cidade e a gente precisa combater isso. Então, ele vai se juntar, inclusive com outro padre que também tá com problemas ali na sua fé, com a sua vida espiritual, e, enfim, no começo ele não vai acreditar muito também, não, mas ele vai se juntar com esse padre aí, então vai meio que se formar um grupinho, né? O Ben, o Mark, que é o menininho, esse padre, eles sabem que tudo tem a ver com aquele comprador misterioso e enfim. As pessoas vão chegar até a questionar o próprio Ben, porque, poxa, tudo isso começou a acontecer também desde que o Ben chegou na cidade. Não é estranho isso? Então até o Ben vai ser suspeito nessas circunstâncias aí. Então vai o Ben, a namorada dele, no primeiro momento ela também não vai acreditar. Vampiro, meu filho, né? Você tá doido, enfim. Mas um belo dia, tanto ela vai ficar doida, que ela diz, eu mesma vou nessa casa e vou acabar com esse vampiro, sozinha. E essa menina é doida. E ela vai nessa casa disposta a matar o vampiro, só que ela vai sem nada. E vai o moleque. Só que ela, justamente, o moleque teve a mesma ideia de ir lá sozinho para acabar com o vampiro. O que você tá fazendo aqui sozinha? Não, você não pode. E aí, o menino, com seu vasto conhecimento adquirido em quadrinhos, em histórias de vampiros, ele sabe que só há uma forma de matar um vampiro, que é uma estaca enfiada no coração, e essa coisa toda não é de qualquer forma, e, enfim, ou água benta e tudo mais. Acho que ele até pegou um frasquinho de água benta, e vai o padre, e não sei o quê. O vampiro estava atacando muitas pessoas, então antes de chegar no vampirão lá, eles têm que acabar de matar um monte de zumbis ali também, né, que esse vampiro foi transformando as pessoas lá em mini vampiros, em zumbis, sugadores de alma, e enfim. Mas a história é muito interessante, é muito, nesse sentido, é legalzinha, por esse lado, assim, da ação, e por esse lado desse thriller policial mesmo, né, de investigação. Então, por esse lado, o livro realmente é muito, muito legal, muito interessante, mas eu acho que vai um pouquinho contra a ideia que talvez você tenha de um vampiro na sua cabeça, mas enfim. E como é que vai terminar essa história? Será que a nossa equipe consegue?
Bom, aí você tem que chegar ao final dessa nossa saga interessantíssima, que eu tenho certeza que você vai curtir. A narrativa é gostosa, a forma como ele escreve é gostosa, mas em alguns momentos, eu posso dizer assim, não é que é cansativo, mas ele vai criar, porque assim, é uma cidade. Então todo mundo que, por exemplo, o bebê foi atacado. Então ele começa contando uma coisinha aqui, então ele vai entrar nessa família, ele vai contar a história da família, da mãe, da criança, do bebê. Tem todo um arco, tem todo um trauma, tem toda uma questão ali envolvendo tal, aquele bebê, até que o bebê seja atacado. Aí, depois disso, nós já estamos em outra casa, em outra família, que é a família do garotinho lá, que vai ter, que de repente vai começar a passar mal e ninguém sabe o que é, como se fosse uma super anemia profunda e cada vez mais vai piorando, piorando. E então a gente vai entrar nessa família, vai conhecer a família, vai conhecer o menino e tudo mais. Depois a gente vai para outro núcleo e assim a gente vai conhecendo a cidade. Depois que essas tramas vão se conectando e depois que é estabelecido isso, que também os protagonistas vão se conectando, vão se juntando, né? Tanto o escritor, a namorada dele, o padre vem de outro lugar, o menino também, eles vão se encontrando e vão se juntando e vão bater a cabeça para tentar decifrar o que está acontecendo na cidade. Então aí a gente tem uma segunda parte, que é o encontro dessa equipe, e depois aí vem a parte da perseguição e exploração, não é? Enfim, que é quando eles partem ali definitivamente para a luta, partem para cima, né, dos vampiros e tudo mais, para tentar assim de uma forma salvar a cidade. Tudo termina, depois eles se encontram e conseguem ali resolver, mas o menino e o escritor, que eles meio que são obrigados a fugir dali, né, dessa cidadezinha, e vão parar em outro lugar bem distante. Então eles vão se abrigar nessa cidade, eles conhecem um padre e o menino vai contar a história dele, tudo o que aconteceu, e é essa história que nós temos aqui. É como se fosse o menino lá se confessando para aquele padre e tudo mais, né? Ele precisava botar para fora de alguma forma tudo que aconteceu, tudo que ele viveu ali. Então, é um livro muito interessante, com certeza, e você vai gostar. Fica aí a dica: Stephen King, Salem, e até a próxima.